Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de África, aqui em Alagoas. Nosso assunto, inserir a questão das políticas para os negros em Alagoas no contexto dos 200 anos que estão sendo comemorados este ano. Portanto, eu agradeço antecipadamente, professora Arísia Barros, e comecemos pela sua viagem a Brasília recentemente, a senhora que informou que foi a convite do presidente Temer, uma vez que o presidente, quando esteve aqui, recentemente, digamos assim, a última vez que ele esteve aqui, a senhora fez a entrega de um documento ao presidente, entregou em mãos para que se tomasse providências em relação à prisão de um morador de rua que continua preso desde as manifestações de 2013 e que não foi uma prisão que correspondesse a qualquer delito. Na verdade, como a senhora me disse, era uma pessoa que estava no lugar errado, na hora errada. Portanto, eu gostaria que a senhora colocasse a circunstância desse problema e quais foram as medidas anunciadas até então para resolver essa situação. Gorete, nós agradecemos mais uma vez o espaço e desejamos um feliz 2007. Idem. Porque, na verdade, é o primeiro momento 2017. Que estamos... 2017, é porque eu engoli 10. Mas veja bem, 27 de dezembro, a comitiva do presidente Temer esteve aqui para anunciar alguns projetos junto ao governo do Estado. E nós, como ativistas negras, percebemos o espaço de oportunidade para fazer entrega a ele do documento sobre Rafael Braga. Quem é Rafael Braga? É um morador de rua do Rio de Janeiro que, na época das manifestações de 2013, estava no processo. Ele morava na rua, ele estava na casa dele, né? Invadiram o espaço dele. E a polícia precisava prender alguém. Prendeu o Rafael, que estava com uma garrafa de pinho-sol, e a polícia chegou à conclusão que aquilo era um coquetel Molotov, né? Foi comprovado que uma garrafa de pinho-sol não tem poder para isso, mas mesmo assim, Rafael foi condenado a 5 anos de prisão, né? E a Defensoria do Rio disse que a prisão é injusta, que há muitos elementos que fazem com que essa prisão seja um processo... arbitrário, né? Pois é. E 3 anos e meio o Rafael continua preso. Né? Quando ligamos para a assessoria do presidente Temer, elas perguntaram, mas ele está preso em Alagoas? Eu tive que informar ela que a nossa luta não é localizada. Quem é preto luta pelos irmãos pretos, onde quer que eles estejam, né? E ele recebeu essa carta, se sensibilizou, e uma das coisas que eu achei bem mais interessante é que o interlocutor que ele nos deu foi o porta-voz dele. O porta-voz, né? Do presidente. Do presidente. E esse porta-voz fez toda a articulação em Brasília e estivemos lá. E assim, professora Arísia, o interessante é que a senhora sente com as secretarias pertinentes para discutir o assunto, porque discutir por telefone e por e-mail não vai dar muito resultado. Sabe, uma coisa conclusiva, vamos tentar resolver. Estivemos lá na Secretaria Nacional de Articulação, e o secretário, que ele me desculpe, eu acabei de esquecer o nome dele, mas assim, a equipe muito disponível, a equipe muito receptiva, né? E a partir dessa reunião, nós fizemos os encaminhamentos, eles já contactaram o Rio, vão ao Rio tentar falar com o Rafael, e nós também estamos convidados para essa agenda, né? Mas como a nossa luta tem que ter muitos braços e muitas pernas, nós referendamos alguns movimentos no Rio, porque ele perguntou, ele fez a pergunta, por que Alagoas traz essa demanda e o Rio não? Né? Mas aí a gente entende que é uma luta coesa, é uma luta nossa. Se é uma luta nossa, qualquer movimento pode abraçar de qualquer lugar do Brasil ou fora dele. E foi o que nós fizemos. Quais são as perspectivas agora, professora Arísia? Na verdade, o caso de Rafael está cheio, como eu disse lá, tem muito caroço nesse angu, né? Assim, não é só a justiça que é cega diante do povo preto, né? Eu afirmei isso, Rafael está preso porque é pobre e preto, só por isso.
né? Mas existem muitos entraves no processo que precisa realmente o advogado com competência para tentar aliviar essa pena. E tem uma coisa bem interessante, pelo tempo que Rafael está preso, né, ele já deveria ter cumprido a metade da pena, já deveria estar em liberdade, ele continua preso. Né? É um processo que precisa ser destrinchado e a Secretaria, né, se comprometeu a sentar com a Defensoria do Rio para buscar caminhos. No plano local, estamos nas comemorações, né, dos 200 anos de Alagoas e, nesse contexto, o povo preto está inserido desde sempre. Como a senhora espera que essas comemorações, esses debates, insiram a questão da cidadania e da igualdade racial? Gorete, nós participamos até da composição dos grupos que trabalhou essas questões, né? O governo do Estado, através da Secretaria de Comunicação, chamou vários segmentos, dividiu em grupos, para que nós pensássemos uma maneira de incluir as nossas temáticas nesses 200 anos. E foi o que nós fizemos. E assim, o que eu digo aqui, eu disse na reunião, quando foi apresentado o slogan, né, dos 200 anos. Pela programação que foi apresentada, ela não nos atende. Não nos atende porque é preciso que a gente busque inserir as questões negras. A história de Alagoas tem 200 anos. A nossa história preta tem mais de 4 séculos. Entende? Aí é preciso que a gente não só fique na questão dos seminários, né? Porque o povo mesmo das Alagoas não participa de seminários. Teria de ir onde ele está, como faz o poeta, está. como faz o poeta. A periferia faz história, os guetos fazem história. A história de Alagoas não é construída nas academias. A verdadeira história. A verdadeira história de Alagoas está onde o povo está, onde o povo mora. Quem é esse povo das Alagoas? Precisa conhecê-lo, né? Para a gente desvendar essa história, precisa conhecer esse povo e o que ele faz. E como fazer para inserir essa forma de mostrar o povo, a cara de Alagoas? Na verdade, quando você busca, eu acho que a questão do seminário é pertinente, né? Porque traz o conhecimento, mas nós temos um povo com índice de analfabetismo alarmante. Mesmo assim, esse povo faz história nos seus espaços. Né? Como trabalhar estratégias de envolver a população alagoana, não só a população letrante. Essa é interessante, mas ela não é só, Alagoas não é só ela. Né? Tem que ir para muitas pessoas que buscam conhecer essa história, quando pensa no lado musical de Alagoas, não pensa no funk, sabe? Não pensa na base. Né? Nós temos espaços, criar espaços efetivos dentro dos territórios. Né? A gente precisa ir aos territórios, não os territórios vir aos espaços refrigerados. Pode-se dizer, professora, que a questão do racismo no Brasil, eu não vou apenas particularizar em Alagoas, é um sistema de opressão institucionalizado? Claro, estrutural também. O racismo é tão naturalizado, né, que algumas pessoas e até algumas instituições não percebem que está, né, praticando esse racismo. Quando eu elaboro uma proposta e não percebo, sabe, os grandes momentos que tanto os povos ditos indígenas, os indígenas e os pretos... Quilombolas. Pois é, a gente tem uma história para contar, mas não é uma história massificada dentro da universidade, é a história diária, cotidiana. Que continua, né? Pois que é, permanece. Como traduzir isso dentro dos 200 anos de Alagoas? Isso é desafio para o governo. E o governo desafiado tem que comprar essa briga. No sentido da desconstrução, digamos assim, do racismo, no seu entendimento, o que é necessário se fazer dentro das prioridades colocadas? Eu creio, assim, não é um assunto que eu escondo. Eu sempre digo isso ao governador, nos momentos que eu consigo encontrá-lo,
que uma vez eu disse, governador, eu preciso falar com o senhor. Ele disse, Arísia, você fala com todos os meus secretários, para que você precisa falar comigo? Eu digo, governador, porque a gente tem que saber, a gente tem que pensar o Estado como políticas públicas de Estado, e isso nasce com o governante, né? É preciso com a vontade que política isso, é do gestor maior, gestor, não é? porque assim, lidar com as secretarias, eu digo que eu tenho uma parceria muito boa nesse governo, não tenho dificuldade de lidar com as secretarias. Algumas, outras é quase impossível chegar lá. Não tenho dificuldade de lidar com essas secretarias. Mas uma coisa é você... É possível dizer, professora, que secretaria a senhora encontra dificuldades? Eu tenho uma grande dificuldade... A facilidade e as dificuldades? Eu tenho uma grande dificuldade de dialogar com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Uma grande dificuldade. Mas justamente uma secretaria que pode ter um papel fundamental aí na difusão. Nós temos hoje em Alagoas, continuamos a ter esse número vergonhoso e criminal da morte de jovens pretos, né? E se a gente for fazer um release, digamos assim, desses últimos 2 anos de gestão da secretaria e pontuar o que ela fez em relação a isso, não tem nada. Sabe? Não tem nada. É dinheiro público que tem que ser voltado para esses jovens. A gente tem que entender, eu sempre entendo isso, não sei se as pessoas entendem. Secretário é servidor e servidora público. Né? Quando a gente pede uma audiência, ou pede uma reunião, ele é obrigado a receber, mas nem todos recebem, nem todos têm agenda. Sabe? O secretário cria uma agenda para receber o povo. Né? E é esse povo que vota, porque, na verdade, ele está lá porque o governador foi eleito. Né? E isso tem a participação do povo. Às vezes a dificuldade até para dar divulgação, tem dificuldade até para abrir a agenda para divulgar as suas ações, né? Na imprensa. Aí, quando o governador disse, não, você fala com todos os meus secretários, eu tenho, assim, a gente tem um olhar de que é preciso que essas políticas estejam caminhando juntas, não de partida, forma articulada. Isso, a senhora quer dizer. Isso. Precisamos disso em Alagoas. Até então, as políticas, elas são desarticuladas? Muito desarticuladas. Em relação ao povo preto, sim. Né? Porque nós temos secretários que têm essa visão, que têm essa vontade de fazer, mas é preciso que haja essa cadeia, né? Uma cadeia de elementos que a gente possa dizer, não, essa política vai andar, né? Porque ela anda aqui, chega ali. A gente pode falar sobre o Fundo da Igualdade Racial, que está virando novela, né? Ele ainda continua parado numa secretaria. Que secretaria? Né? A última vez que eu soube, ele estava na Secretaria da Mulher. O fundo vai fazer 1 ano, é uma política que vai beneficiar, sabe, uma grande população. E se for o secretário, então, da Fazenda, que apoiou, que apoiou a criação desse fundo, é óbvio que há uma condição orçamentária para fazê-lo nascer. Nós caminhamos pelo Brasil, e eu posso dizer que nós caminhamos pelo Brasil, as pessoas sempre percebem Alagoas como um estado muito difícil de trabalhar políticas. Sabe? Nacionalmente, essa é a impressão que se tem do estado de Alagoas? Nacionalmente. Né? A Alagoas consegue vender essa imagem. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Porque a gente entende, e nessa hora eu elogio o Renan Filho, que há uma visão do fazer, né? Mas aí o governador, em alguns momentos, demanda. Mas as pessoas não entendem que secretaria não é casa para espaço político. Sabe, secretaria é a proposta de atender as demandas sociais. E muitas não estão fazendo, algumas não estão fazendo isso. Outra vez, é lamentável. É lamentável. Professora Arísia Barros, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já, em 1 minuto.